Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Então estamos juntos mais uma vez, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. É com grande satisfação que estamos juntos aqui nesse encontro semanal, né? Todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, né? É um grande prazer estarmos aqui trocando ideias, trocando sentimentos, trocando ensinamentos, né? Vibrações
e sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Estamos juntos aqui, a família Tel, levando até vocês a mensagem do espiritualismo, da Umbanda, do Templo Estrela do Oriente, da Casa da Cabocla Jurema da Praia. E aqui do meu lado, já que estamos falando da Cabocla Jurema da Praia, nada mais justo do que chamarmos aqui o seu aparelho, a nossa dirigente espiritual, minha esposa querida, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, meus irmãos presentes, Alexandre Bahia, Lu Oliveira. Que nós possamos ter uma noite abençoada, com muitos aprendizados e que sempre com a luz do nosso Pai em nossos caminhos. Maravilha, porque vocês também não estão conseguindo aí de casa ver, né? Mas ela deu um jeito bonito no cabelo, ficou realmente... É só vocês irem lá segunda-feira no Templo Estrela do Oriente, vocês vão ver o novo look da nossa dirigente espiritual. Olha, de dar inveja, gente. Inveja no bom sentido, claro, né? E já que estamos falando aqui de grandes irmãos, este que compõe também a nossa família até um irmão muito querido, trabalhador da Umbanda e do Templo Estrela do Oriente, meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, querido dirigente, Luiz Fernando, Flávia, Lu, família Tel, o meu axé, e que nessa noite possamos trocar ideias, né? Aprender um pouquinho mais para nossa caminhada evolutiva, né, Luiz? Com certeza absoluta, e vamos ter mais um programa abençoado aqui, que é, na verdade, um banquete espiritual. E quando a gente fala de banquete espiritual, temos que chamar a nossa querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alexandre Bahia, família Tel. Que essa noite nós possamos ter mais um banquete espiritual. Se Deus quiser, e teremos sim, não tem a menor dúvida disso. Bom, vamos então para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Bem, hoje no quadro Transformando, nós resolvemos fazer aqui uma série de casos acontecidos na vida aqui de nós que compomos a família Tel e que a gente sempre vem aqui com muito prazer, com muita, vamos dizer assim, com muita vontade, com muita disposição para fazer esse programa e levar as mensagens a vocês. Então nós achamos legal que a gente pudesse relatar um caso acontecido na nossa vida, seja dentro do terreiro, seja fora do terreiro, porque independentemente se estamos dentro ou fora do terreiro, somos seres humanos, somos umbandistas e pronto. E acho que todos os exemplos, os bons exemplos, precisam ser sempre relatados, né? Então, vamos iniciar comigo? Pode ser, gente? Pode? Então, eu gosto muito de contar esse caso, inclusive nas aulas que nós ministramos lá no Templo Estrela do Oriente, que foi uma situação ocorrida quando eu estava num terreiro de Umbanda. E nós estávamos numa gira de Exu e a gira, segundo depois a entidade nos falou, ela energeticamente não estava caminhando como deveria, né? Então quem estava dirigindo aquela sessão era a pombagira
cujo aparelho é um dos dirigentes da casa. Ela me chamou e disse: olha, eu quero que você sente para tocar atabaque e para cantar também, porque eu quero dar vamos dizer assim, uma energia, um gás maior nessa sessão que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu vi que o tempo estava passando e o irmão que estava lá sentado tocando, ele não levantava. E a pombagira me cobrou novamente a minha ida para lá, só que ela não tinha ido lá falar com ele, né? Então eu cheguei perto do irmão com educação e falei: olha, você me faz o favor, você levanta que a pombagira está pedindo para eu sentar e tocar também, né? Olha, para que eu fui falar isso? O irmão realmente se revoltou na hora, entendeu? Ficou muito triste, muito chateado e para vocês terem uma noção, até prometeu que fora do terreiro nós íamos ajustar as nossas contas. Imagine esse tipo de sentimento dentro de um terreiro de Umbanda, né? Então, pronto, eu sentei ali e procurei dar o melhor de mim e era a vez dele, então, cantar a cantiga naquele momento, né? Ele também era um ogã. Então ele virou e cantou uma cantiga que na verdade era uma cantiga de demanda, né? Que dizia assim: tomar cuidado, meu irmão, tomar cuidado, você está mexendo com um homem que tem 7, tomar cuidado, meu irmão, tomar cuidado, o mesmo fogo que te queima só me aquece. Então quer dizer, aquilo ali foi naturalmente uma cantiga de demanda endereçada para mim naquele momento, né? Então o que aconteceu? Eu obviamente ia cantar. Depois eu não poderia nem devolver aquilo ali e nem poderia deixar me contaminar com aquele tipo de energia. Então o que eu fiz? Bom, não sou bobo nem nada. Na mesma hora eu puxei um ponto do Seu Tranca-Rua das Almas e que diz mais ou menos assim, né? Capa branca, capa branca, capa branca tem amor, capa branca poderosa de Tranca-Rua das Almas. Ela está aqui na banda. Ele vem para trabalhar, com a sua capa branca, ele tem amor para dar. Então, gente, para vocês terem uma noção, esse é o caso de hoje. Aí o que eu quero trazer aqui para a gente poder exatamente discutir são alguns pontos. Primeiro, que tipo de sentimento nós estamos levando hoje para dentro do nosso terreiro? A partir do momento que você vê um irmão médium, entendeu? Por alguma razão tomar uma posição dentro do terreiro, até orientado e por solicitação da entidade dirigente da gira, você vê aquele irmão médio fazer isso, então você na mesma hora você tem uma atitude que não se coaduna com a parte espiritual, você jogando energias ali que poderiam inclusive contaminar e comprometer todo o trabalho espiritual ali dentro, promovendo, quem sabe, até uma quebra de corrente. Você está entendendo? E por outro lado, a pessoa que joga um ponto de demanda para cima de você e depois você, para devolver, você devolve com um ponto falando sobre amor, sobre a capa branca e sobre uma grande entidade que é Seu Tranca-Rua das Almas. Eu vou começar até com a Flávia, me dizendo como é que como é que você vê a tua experiência hoje de médiuns que exatamente não têm o entendimento que se nós temos que ter um espírito fraterno do lado de fora do terreiro, dentro do terreiro, que é um local sagrado, um local onde nós estamos manipulando vibrações, onde as baixas energias estão ali de prontidão, esperando uma brecha nossa para que eles possam se infiltrar, quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, o risco que não só a corrente, como inclusive a assistência do lado de fora passou a correr. Como é que você vê isso, Flávia? Bom, eu quero acreditar que esse irmão, especificamente falando sobre ele não tivesse conhecimento de causa, né? Porque eu acho que só toma uma atitude dessa, só tem um comportamento desse, uma pessoa que é ignorante, que ela não entende, ela não tem conhecimento da gravidade daquilo que está fazendo. Então, mas o que a gente vê também, o normal no dia a dia, inclusive nós tivemos uma sessão de estudos na última quarta-feira,
né? Que nós falamos exatamente sobre esses sentimentos que os médiuns carregam para dentro do terreiro e que atrapalha muito essa caminhada espiritual, né? Que é o orgulho, a vaidade, né? A indiferença e outras coisas mais. Então, mas eu acredito que seja tudo por falta mesmo de conhecimento, de uma reflexão, né? E tudo isso acaba se passando por cima, né? De qualquer pensamento melhor para dentro daquela corrente, né? Então atrapalha muito dentro da sua caminhada espiritual e com certeza, claro, dentro da corrente que aí os outros irmãos, os dirigentes têm que estar contornando toda essa situação, porque tem que se doar com muito mais força para poder dissipar essa energia que está sendo vibrada lá dentro naquele momento. Sem né? dúvida. Bahia, você que tem não estou lhe chamando de velho, muito pelo contrário, você é um irmão experiente, não velho, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas você que já tem uma caminhada dentro do nosso segmento, como é que você vê isso? A pessoa muitas vezes está há muitos anos ali na corrente, ou está há muito tempo, não importa. Daqui a pouco chega um irmão de fora, não é verdade? E que por alguma razão, por merecimento, ou seja lá o que for, ele é colocado vamos dizer assim, numa posição ali dentro que o outro irmão acha que tenha um destaque maior do que o dele, porque nós já cansamos de dizer isso e dizemos sempre nos nossos estudos que não importa se você está limpando o banheiro, abrindo porta para quem seja ou trabalhando incorporado, todas as funções dentro de um terreiro são importantes. Mas não é isso que a gente vê. Porque aí vem o problema da vaidade, da falta de humildade, uma série de questões que acabam contaminando todo aquele trabalho e, quem sabe, comprometendo. Como é que você vê isso? Sim, Luiz, é verdade. Lembrando a colocação da nossa dirigente, nós tivemos uma sessão de estudos em que isso foi bem enfatizado, né? E um irmão nosso colocou sobre aquela mensagem que diz que toda forma de servir é uma bênção. Sem dúvida. Né? O importante, na verdade, é a vontade de cada um de ajudar, seja de que forma for. Nós não somos donos de função nenhuma, nós não temos cargo. Nós estamos, naquele momento, exercendo uma função que nos é confiada pela entidade dirigente da casa, seja ela qual for. Então nós temos que dar o nosso melhor para executar aquela função. Para a espiritualidade, isso é que é importante. Não importa qual seja o tipo de função que a gente esteja exercendo naquele momento, mas para o contexto, para o trabalho espiritual da casa, cada um é importante. E a gente não tem que ficar envaidecido, nem aborrecido, porque tal irmão tem tal função, O importante é que a gente saiba que nós somos úteis. Nós temos uma importância dentro do contexto do trabalho espiritual. Pois isso são palavras importantíssimas que você estava dizendo. E Luciene, você veja só como é que a coisa caminha, né? Quer dizer, você está falando de uma casa de Umbanda, onde a casa sagrada, uma casa tradicional dentro do nosso segmento, onde ela tem inúmeros anos de serviços prestados ao público de uma forma geral, a Umbanda. Então, você imagina esse tipo de procedimento de um médium, muitas vezes, você repara que as pessoas, quando notam qualquer deslize de um médium, elas dificilmente dizem assim, olha, eu fui na casa tal e eu vi acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela sempre se refere à casa. A pessoa dificilmente vai dizer assim, eu fui na casa tal e vi um fulano, o ciclano, o beltrano dizendo. Quer dizer, muitas vezes as pessoas não sabem separar a instituição de uma pessoa, de um irmão que, por uma razão que se desconhece, naquele momento, estava numa situação infeliz ali. Quer dizer,
quem sabe numa situação dessa você pode até acabar queimando o nome, a marca da instituição dentro do segmento por causa de uma atitude infeliz. E as pessoas lá fora não sabem separar. Elas acabam misturando tudo. Isso quando muitos não saem da casa, olha só, entendeu? Como a gente de vez em quando recebe aí essas mensagens assim, eu vi acontecer uma coisa grave na casa. Não, a casa não tem problema, casa nenhuma tem problema, né? O problema muitas vezes está numa minoria que ainda não se apercebeu da sua função, da sua tarefa ali dentro. Como é que você vê isso? Luiz, eu vejo que na realidade, seja qual o terreiro, templo, casa espírita, todos têm que ter a convicção que nós somos espíritos imperfeitos. E imperfeitos como todos nós somos sujeitos a falhas, né? Nesse caso que houve com você, na hora que o rapaz mandou um ponto de demanda e tudo, com certeza a vaidade dele estava lá em cima e o orgulho dele falou mais alto. Na sabedoria, claro, intuído pela entidade, você soube responder numa altura de amor. Existe maior resposta do que essa? Então eu vejo assim, a instituição... a gente tem que saber separar as coisas, né? Tem que saber separar. E tentar, naquele momento que está acontecendo alguma coisa, você manter a calma. Às vezes não é fácil. Mas vamos lembrar, todos nós somos imperfeitos. É por aí. Ninguém, 24 horas por dia, anda fazendo só bondade. É verdade. Né? É verdade. Ninguém, esse planeta que nós estamos, o planeta Terra, ele vai passar, está sendo passado para a regeneração, mas vai durar aí ainda muitos e muitos anos. Eu né? também acho. Então, senão não haveria tanta violência do jeito que está, tanta coisa do jeito que está, se já fosse imediatamente passar para a regeneração. Então, é parar, pensar. Eu acho que o silêncio, às vezes também, Luiz. Ele fala muito. Ele fala muito. Então, verdade. às vezes, na hora de uma mágoa, alguma coisa com um irmão da própria casa, alguma coisa assim, se não tem nada para falar que vai edificar, fica em silêncio. É verdade. Às vezes, muitas das vezes, é a melhor resposta. Eu escutei uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci. Sobre isso que você está dizendo, Lu. A palavra é de prata, mas o silêncio muitas vezes é de ouro. Não é, dona Flávia? Eu até concordo muito com a Lu. Acho que ela tem toda a razão no que ela está falando. Mas é tão difícil, gente. Tão difícil você levar as pauladas e as punhaladas e ficar assim em silêncio. É tão difícil. Mas a gente vai aprendendo, porque a gente tem que aprender, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Então, certeza. A cada paulada é um ensinamento, é um aprendizado, e a gente vai evoluindo, vai crescendo. Só que dói, mas dói, que não é brincadeira. Bom, como diria o poeta, nós somos igual ao abacate, a fruta, né? O abacate. Quanto mais pancada a gente vai tomando, melhor a gente fica por dentro, né? E por falar nisso, eu quero lembrar a vocês de que nós estamos, gente, hoje já é dia 19 de janeiro, olha como é que o ano está correndo. Daqui a pouco estamos no Natal novamente, já estamos aí às vésperas do Carnaval, né? E eu quero lembrar a você, meu irmão e minha irmã, que está nos ouvindo, que está chegando a hora do curso A Umbanda Sem Fronteiras, a nossa 10ª turma. Eu quero ver você, meu irmão, quero ver você, minha irmã, junto conosco nesta grande oportunidade de aprendizado que se inicia agora, dia 7 de fevereiro. Lembrando que o curso A Umbanda Sem Fronteiras tem a duração de 5 meses, é ministrado todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por mim e pela dona Flávia, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Mas aí você diz assim, Luiz, eu não posso às quintas-feiras fazer e tal. Não tem problema.
você também pode participar do curso Umbanda Sem Fronteiras na forma online, na frente de um computador, tá certo? Então, informações, anotem aí, 2597-1323, 2597-1323, ou você pode também se inscrever, não só lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou então também no site do curso. Anote aí, www.aumbandasemfronteiras.com. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão Alexandre Bahia, aliás, você ainda está mexendo no teu papel, daqui a pouquinho a gente vai dar o teu recado aí. Dona Flávia, diz para mim, amanhã é dia de Oxóssi. Depois de amanhã nós estaremos lá no Templo Estrela do Oriente fazendo uma grande sessão em homenagem a este grande orixá da fartura. Fala para nós, Dona Flávia. Isso, Luiz. Gostaríamos de convidá-los para a sessão festiva em homenagem ao Oxóssi, o grande senhor das matas. Próximo dia 21 de janeiro, segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões se dará às 18 horas. Maravilha, e não teremos distribuição de ficha nesse dia, né, Dona Flávia? Nesse dia, não. Não, né? E por falar em dia, o nosso irmão Alexandre Bahia tem um recado, quero chamar a atenção de vocês. Olhem o recado do Bahia, que palestra maravilhosa. Fala, Bahia. Ah, Luiz, essa aqui, nem que caia um dilúvio no Rio de Janeiro, vou faltar essa, Luiz. Olha só, Luiz, a palestra gratuita Kirlian, a fotografia do espírito. Tópicos a serem abordados: Kirliangrafia e suas técnicas de captação e interpretação. O efeito fantasma em uma imagem kirliográfica. A natureza das vibrações e o processo de ionização dos átomos em diferentes substâncias. Tudo isso vai ser debatido no dia 2 de fevereiro, sábado, às 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. O nosso palestrante será o nosso irmão Carlos Assis, professor de física, engenheiro e pesquisador. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323, ou pelo nosso site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, Bahia. Minha querida irmã Luciene, você está encarregada de dar o recado do nosso querido irmão César Delfino. Um abração, César. Conheço o templo umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. Aliás, minha querida irmã Rosane, vai soltando a música de Oxóssi aí, que é da vibração da semana, que eu vou falando enquanto isso, sobre o caso do nosso querido irmão César Delfino. Pode soltar, que nós na segunda-feira vamos estar fazendo essa grande homenagem lá ao Oxóssi, mas enquanto ela está colocando a música, eu quero lembrar que eu e o meu irmão, o meu filho carnal, iogando a nossa casa Fernando, estivemos lá no César, agora no dia 7 de janeiro, lá no Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente, lá em Nova Iguaçu. Quero mandar um grande abraço para o César, para a esposa dele. O centro está a coisa mais linda do mundo, muito carinho, tudo feito ali dentro, um axé maravilhoso. E detalhe, gente, primeira gira do ano, a casa lotada, não tinha nem lugar mais para sentar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. César, eu e Dona Flávia, a família Tel toda, mandando um beijo no teu coração. Parabéns pelo trabalho e salve a casa do Caboclo 7 Flechas do Oriente. Levanta essa música de Oxóssi, minha querida irmã Rosane.
essa vibração maravilhosa de Oxóssi, nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e já retornamos com a coluna com o quadro Saravá Umbanda. Um abraço, gente, até já. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Cabocla Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Lembrando que você pode participar do programa, pode ouvir o programa, né, através da caixinha, né, do rádio. Você pode também ouvir através do site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br. Ou se aos sábados de 9 às 10 da noite você estiver ocupada, não puder ouvir, é só clicar no site da nossa instituição, que é o www.temploestreladooriente.com, e você vai sempre ouvir o último programa que foi ao ar. Tá certo? É importante a sua participação também através do e-mail da nossa programação. Anote aí, programa@aumbandasemfronteiras.com, programa@aumbandasemfronteiras.com. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, fale alguma coisa sobre o programa, critique, elogie, seja o que for, não há problema nenhum, estamos aqui sempre de braços abertos para ler as suas colocações, tá certo? E vamos então
para o nosso quadro Saravá Umbanda, com a primeira pergunta de hoje, aqui colocada pela nossa dirigente espiritual, Flávia Barros. A Cátia Branco, ela nos relatou alguma coisa sobre a vida dela, sobre a caminhada dela espiritual, e também fala para a gente assim: estive em sua casa e gostei do que vi, ouvi e senti. Mas meu desejo é um dia poder atender as pessoas com as minhas entidades em local próprio. Será que o Templo Estrela do Oriente, será que no Templo Estrela do Oriente eu poderia trabalhar e me preparar até que um dia estivesse pronta para trabalhar sozinha? Em caso afirmativo, como devo proceder? Minha querida irmã Cátia, o nosso Saravá fraterno, veja bem, está aqui do lado a nossa dirigente que vai referendar o que nós estamos dizendo. Não há qualquer problema, você pode participar do curso Umbanda Sem Fronteiras, que inclusive vai se iniciar agora no próximo dia 7 de fevereiro, lá no Templo Estrela do Oriente. Você participa do curso, 5 meses depois, quando o curso terminar, se for o caso, se suas entidades determinarem, você pode vir a fazer parte do quadro de médiuns do Templo Estrela do Oriente. Com certeza absoluta, dentro das nossas limitações, nós vamos te dar todas as orientações, inclusive para que um dia você possa vir a se tornar uma dirigente espiritual. E você, com certeza, se isso estiver no seu Odu, né, como dizem os irmãos da Umbanda mais africanista, né, estiver no seu caminho, eu não tenho a menor dúvida de que a sua casa se materializará. Não temos qualquer tipo de problema com relação a isso. Eu acho isso uma iniciativa louvável. Agora, a única coisa que a gente sempre costuma dizer é o seguinte, é que as pessoas elas entram na casa e esquecem de quando saem de deixar a porta aberta, entendeu? É importante que você entre como filha da casa da Cabocla Jurema da Praia e saia dali como mãe. Olha só o que eu quero dizer para você. Então, não há qualquer problema. Agora, só tem que entender isso. Há formas e formas de se construir uma relação, uma parceria. A grande prova do que eu estou dizendo, e quem escuta o nosso programa todos os sábados sabe disso, é o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente, né, que a gente anuncia aqui. Ele nunca pediu nada para a gente, não é, Flávio? O César Delfino foi nosso filho no santo lá, dentro da corrente, considera-se até hoje como filho no santo. O dia que eu estive lá agora, dia 7 de janeiro, me chamando de pai, chamando a nossa mãe Flávia de mãe. Então, essas atitudes é que nos fazem crer que existem pessoas que estão realmente no caminho certo. Independentemente se tem um médium na corrente ou se tem 800 médiuns, não importa. Importa é o axé da casa, é a força da casa, é a pureza de propósitos. Como é que você vê isso, Flávia? Com certeza, Luísa. E a decisão por entrar numa casa é muito séria, né? A pessoa tem que estar muito certa daquilo que quer, porque não é brincadeira, não é você está tratando de energias, né? Você está entrando para uma corrente, e que se essa pessoa fizer uma escolha equivocada, ela vai muitas vezes atrapalhar a corrente e a própria caminhada dela, porque não é bom para a corrente, nem é bom para ela ficar entrando e saindo de casas, né? Não é bom. Precisa ter muita consciência, né? Tem que saber muito o que deseja. Por isso que a gente sempre orienta para que as pessoas participem do curso, independente se vão entrar, se não vão entrar. 5 meses que a pessoa vai estar ali presencialmente, vai estar ali ouvindo as palavras, as orientações, as diretrizes da nossa casa, né? Ninguém entra, pelo menos lá no Templo Estrela do Oriente, ninguém entra enganado, todos sabem como funciona, como é. Então, são 5 meses que, na minha visão, também é pouco. Porque se você tem dúvida, você deve esperar mais um pouco, você deve refletir, fazer com que a espiritualidade toque o seu coração. Eles é que vão
te colocar no caminho que você deve seguir, né? Então, acho que tem que ser tudo feito com muita calma, com muita tranquilidade, porque na ânsia das pessoas começarem a trabalhar, porque tem que trabalhar, porque tem que caminhar, porque tem que fazer, acabam tomando decisões de uma forma equivocada, né? Então, não é bom para a pessoa, não é bom para a corrente, não é bom para ninguém. Com certeza absoluta. E uma pessoa que realmente é testemunha disso que a Flávia está falando e que está sempre conosco lá às quintas-feiras, principalmente quando ele está trabalhando na sala de tratamento espiritual, é o nosso irmão Alexandre Bahia, porque está lá sentado, está observando as aulas e é testemunha do apoio que a gente dá quando a pessoa quer realmente abrir uma casa, que está com o objetivo firmado verdadeiramente pela espiritualidade, não é, Bahia? A coisa caminha e a gente tem que dar o apoio. A gente quer realmente novos pontos de luz como é que se diz? Na Umbanda. Agora, lembrar que uma casa precisa ser edificada na rocha e não na areia da praia. Como é que você vê isso? Assim, Luiz. Eu acho que uma pessoa que recebe através da espiritualidade, né, uma missão dessas, né, tem que procurar se espelhar. Se ele está ali para aprender, para desenvolver e aprender com os seus dirigentes, né, então ele tem que procurar se espelhar naquele trabalho que ele faz parte. Se ele vai ser um futuro dirigente, principalmente na questão da união, que é uma coisa que a gente ouve falar muito e na prática a gente vê pouco, né? É mais retórica. Né? Exatamente. Se você passou um tempo naquela casa, ali você aprendeu tudo que você precisa aprender e depois você vai abrir a sua casa. Então, nada além da gratidão, além do respeito, né? Você tem que fazer tudo para manter aquela união, aquela amizade, né? Entendeu? Isso também eu acho que é a maturidade espiritual que a pessoa tem que ter, né? Como é que nós queremos ter uma Umbanda respeitada e unida, né? Se nós não plantamos isso. Com certeza. Né? Se essa união não nasce no nosso seio, né? Do nosso seio. Tem que partir dali, né? Com certeza. O que você acha, Lu? Como é a tua opinião com relação a isso? É isso mesmo. Eu acho que na Umbanda se fala muito em humildade, caridade, mas é pouco que a gente vê ainda, Luiz. Ainda. É verdade. Eu acho que nesses termos a gente ainda tem que caminhar bastante, muito, né? muito. Mas um dia a gente chega lá. A gente chega lá, sem dúvida nenhuma. E a próxima pergunta, dona Flávia? A Ana Fátima nos pergunta o seguinte: gostaria de saber se seu terreiro sacrifica animais para oferendas e trabalhos. É que estou procurando um terreiro que não tenha esta prática. Ana, nosso Saravá Fraterno, talvez essa seja a pergunta campeã do Ibope. Toda hora chega uma pergunta dessa para nós. Veja bem, minha irmã, eu não gosto hoje eu não gosto dessa terminologia de sacrifício de animais, tá? Eu acho que isso é uma terminologia, ela correta é outra, né? Seria a imolação, né? A gente precisa entender que existem 5 formas de magnetismo, né? A astral, a terrestre, a mineral, a vegetal e também a animal, que é subdividida em animal racional e irracional. Nós, como animais, tanto quanto os animais irracionais, nós temos energia. Essa questão ela existe desde os primórdios do mundo. No caso específico das nações de santo, ou quando são utilizadas, existe um critério para que isso seja feito, o que muito pouca gente sabe. Então nós não estamos aqui para estar julgando o que é certo e o que é errado. Quem faz, faz porque ainda tem que ser feito. Nós não trabalhamos desta forma, nós temos outro tipo de, vamos dizer assim, outra forma de se chegar ao sagrado, que é tão válida quanto essa, nem mais nem menos. Mas nós não utilizamos esse tipo de magnetismo, tá certo? Fique com Deus.
Próxima pergunta. A Regina Vitorino pergunta o seguinte: estou na fase inicial da Umbanda e iniciando pesquisas a respeito. Gostaria de saber se poderiam me informar um pouco sobre as seguintes guias: Caboclo das Sete Cachoeiras, Mariazinha da Cachoeira, Tia Maria da Angola e Cigana Sara do Oriente. Como é o nome dela? Regina. Minha irmã Regina, o nosso Saravá Fraterno. Veja bem, todas essas entidades que você falou, você está se referindo, na verdade, a, vamos dizer assim, a falanges espirituais. Camille Flammarion nos traz o ensinamento de que uma falange é formada por cerca de 400 mil espíritos que atuam em multiplicidade. Então, vamos dizer, você tem aí a Mariazinha, que você citou na sua pergunta. Então você tem Mariazinha da Praia, Mariazinha da Cachoeira, Mariazinha da Pedreira, Mariazinha sei lá de onde. Esse codinome, vamos dizer assim, esse sobrenome, isso é uma referência apenas para nós. Porque, na verdade, existe uma falange da Mariazinha, que é um ibege, é uma criança, um espírito que compõe a falange da ibejada. Essa Mariazinha, na falange da Mariazinha, nós temos 400 mil espíritos trabalhando dentro daquela faixa vibratória. Cada um desses espíritos refere-se a uma individualidade. Então, se refere-se a uma individualidade, se eles atuam em multiplicidade, eu não tenho como falar de forma genérica sobre a Mariazinha. Você pode ter dentro de um terreiro 3 médiuns trabalhando com Mariazinha e cada uma com a sua característica, com o seu arquétipo próprio. Então fica muito difícil. É a mesma coisa, toda hora a gente recebe perguntas. Fale-me sobre a Maria Padilha, fale-me sobre o Tranca-Rua. Como é que eu vou falar sobre eles? São 400 mil espíritos, cada um com a sua, como eu acabei de dizer, tá? Com o seu jeito de trabalhar, com as suas formas próprias. Agora, não esqueça de que mais importante do que as formas é a essência, que é o Pai lá de cima. O resto a gente deixa de lado, tá certo? Então estamos encerrando o nosso quadro Saravá Umbanda num dia muito especial, dia 19 de janeiro. Estamos na véspera da grande vibração de Oxóssi, um dos grandes orixás da nossa Umbanda, orixá da fartura, senhor das matas, o grande caçador de almas. E, sem dúvida nenhuma, depois de amanhã, dia 21, estaremos lá no Templo Estrela do Oriente, fazendo uma grande festa para ele. E, nesse momento, eu peço, então, para que a Dona Flávia e depois os nossos irmãos deem o seu boa noite, para a gente poder, então, prestar essa grande homenagem, fechando o nosso programa ao Orixá da Fartura. Boa noite, Dona Flávia. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Lu, Alexandre, Bahia. Que nosso Pai Oxóssi possa nos abençoar, nos proteger, nos dar muita fartura de paz, de luz, de amor, de positividade, e que nós possamos seguir a nossa caminhada sempre recebendo essa força e esse axé desse grande orixá. Muito bem, e o boa noite do meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Lu. Boa noite, nossos irmãos da família Tel. Boa noite, ouvintes. E mais uma noite de aprendizado. Eu espero que todos meditem sobre o que foi dito aqui hoje, principalmente na questão das nossas imperfeições, né? Nossa caminhada mediúnica. A gente trabalha diuturnamente para a gente se melhorar, para que a gente possa ser digno realmente dessa missão que nos foi confiada, né, Luiz? Com certeza. Boa noite a todos. Palavras sábias. Boa noite, Luciene Oliveira, a minha irmã, a grande mentora do banquete espiritual. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Que nosso Pai Oxóssi nos traga muita fartura espiritual, muita fartura de amor, que é isso que nós estamos mais necessitados. Com certeza. E vamos agora então à nossa homenagem ao grande orixá Oxóssi, Okiaru Oxóssi. No meio de uma mata, em plena escuridão, achei que estava perdida.
oprimiu meu coração. Tentei encontrar um caminho, achar qual fosse a saída, mas na floresta não existem coisas assim. Fiquei então a pensar, mas nada havia, apenas ouvia sons, ruídos estranhos, os mais variados, enfim. Senti que, apesar da escuridão, havia vida ali. A angústia continuava apertando meu peito. Foi então que no meio da mata surgiu um facho de luz verde, abrindo uma clareira. A floresta iluminou-se como se fosse dia. Dentro da luminosidade surge a figura de um índio forte, que, fitando-me com um olhar penetrante por algum tempo, fiquei ali parada, qual mortal que sou, admirando tal esplendor. Déjase Chanel, Anchai Ponomonoya. Nishikoi Nakaya Ine Monoya. Com movimentos firmes e perfeitos, puxou um arco, uma flecha e atirou certeiro para o alto. A flecha ultrapassou as árvores, abriu espaço, foi bem longe, criando um grande clarão. Depois, com o dedo em riste, ele apontou e disse-me com voz firme e terna: Vê, filha, na floresta não há caminhos traçados, não há estradas, nem nada assim. Tudo aqui é diferente. Meus filhos devem aprender a seguir apenas os meus passos. Somente eu lhes darei sempre as direções e as indicações. No meio da floresta, filha, siga o canto dos pássaros ou observe a posição das árvores. Fique atenta e seja cuidadosa, principalmente com os animais e seus movimentos. Mas se nem assim encontrar uma saída, atire uma flecha para o alto, pois ela chegará ao céu e atingirá em cheio uma estrela dourada, que lhe trará de volta o dia, e você seguirá seus raios de luz por entre as folhas e troncos, até encontrar, enfim, o seu destino. Num piscar de olhos, tão rápido como surgiu, sua figura se foi. Mas os agradáveis odores de sândalo ficaram no ar, e tudo mudou. Não estava mais só, perdida, sem caminho onde ir. Mas havia agora aquela estrela que o grande índio me indicou, deixando-me impregnada da sua presença e envolvida na sua aura de luz. Antes de prosseguir, respirei a coragem, a força e trouxe comigo a mata. O cheiro das folhas, o som dos pássaros, a tranquilidade do verde e, principalmente, a sua vibração. Foi assim que passei a viver desde então, com a sua total proteção, meu querido Pai Oxóssi.
o Senhor das matas. O que, Oxóssi? Boa noite, queridos irmãos. Que Oxóssi os abençoe até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.